Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da professora Virgínia Amaral. Se você ainda não me conhece, sou Virgínia Amaral, sou professora de Língua Portuguesa e Redação para Concursos. E neste vídeo, nessa nossa live aqui, a gente vai trabalhar português para a banca FCC, os 5 assuntos mais cobrados. E é claro, né, a gente vai ver tanto esses assuntos que são mais cobrados e vamos ver isso na prática. A gente vai também fazer algumas questões e aí você vai analisar junto comigo como é que a sua banca costuma cobrar estes conteúdos, né, que estão mais presentes em todas as provas dela, certo? E aí eu quero aproveitar e pedir para que você coloque já aqui no chat, né, qual é o concurso que você vai fazer, porque a FCC, que nem uma fênix, ressurgiu das cinzas e resolveu voltar a aparecer aí no mundo dos concursos porque os tribunais voltaram à moda. Então, estamos aí vendo uma chuva, uma enxurrada de editais de tribunais. E quando a gente fala tribunal, a gente lembra logo de FCC, né? Porque ela é aquele dia dos tribunais. Não sei o que é que tem esses tribunais, todos gostam do FCC. Mas é melhor, né, um FCC do que outras bancas por aí, né? Inclusive, diga aí para mim, né, no chat ou então nos comentários qual é a banca que você mais gosta com relação à língua portuguesa. Se é Sebrasp, FGV ou FCC. Qual dessas três? Eu já vou dizer logo a minha, tá? A minha favorita é a Sebrasp. Eu sei, ela é odiada por muitos, mas eu gosto tanto do jeito que ela trabalha a língua portuguesa, eu gosto tanto do jeito que ela deixa vocês doidos com aquelas questões de reescrita, eu acho maravilhosa, é a banca que geralmente mais me desafia. Ah, professora, mas a FGV também desafia, né? Desafia, mas do jeito ruim, porque ela tem uma gramática que é só dela, que eu não sei de onde ela tira aqueles conceitos ali, uns gabaritos muito loucos, principalmente a interpretação de texto. Negócio assim meio complicado, né? Você tem que ter uma conexão direta com Deus para poder entender o que é que a banca achou ali como gabarito da questão de interpretação de texto. Parece mais raciocínio lógico do que interpretação de fato, né? Mas isso são outras questões. Então já vai me dizendo aqui, quero ver o que você acha, né? Qual dessas três você acha a melhor banca, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, já agradeço desde já e aproveito, né? Vou pedir para você que ainda não é inscrito neste canal, para você, ó, cadê? Agora vai. Para você se inscrever, deixar o seu like, deixa o seu comentário se você está assistindo este vídeo depois e compartilhe essa live com outras pessoas. Se você conhece alguém aí que vai fazer a prova da FCC para algum tribunal, né, que está aí perdido, o que é que eu estudo? Compartilhe essa live com essa pessoa, tá bom? Que vai ajudar muito no meu trabalho, tá? E deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, porque é muito importante também para valorizar aqui o trabalho da prof, ok? Então, sem mais delongas, já falei demais, né? Uma introdução muito longa. Vamos agora para o português da FCC, os 5 assuntos mais cobrados. Então, quando a gente fala... Ih, não quer ir, peraí que ele vai agora. Esse rapaz não quer trabalhar. Ah, eu já sei o que. Agora eu acho que foi. Agora foi. Pronto. Fundação Carlos Chagas, FCC. Então, quando a gente fala FCC, qual é o estilo dessa banca, né? Vamos fazer um breve raio-x dela? Vamos. Então, qual é o estilo? Ela trabalha com questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, geralmente, né, 5 alternativas, o que é bom porque ela não trabalha com aquele método de uma errada, nula, uma certa. Então, múltipla escolha. Qual é a quantidade de questões de língua portuguesa? É claro que isso varia de edital para edital, mas pelo menos 10 questões, até 20 questões. Isso daqui é muita coisa. Imagina se você consegue gabaritar... Eita, que tá aparecendo um negócio aqui de novo. Chega, pronto. Imagina se você consegue gabaritar toda a parte de língua portuguesa. Ai, professora, isso seria meu sonho. Eu sonho com isso, peço a Deus todo dia que eu gabarite português na minha prova. Mas isso é possível, tá? Não é impossível não. O português da FCC não é tão complexo assim. Mas ela, vê só, ela é uma banca mais tradicional. Ela tem uma abordagem mais tradicional da gramática. Então, realmente é aquela coisa. Ou você sabe, ou você sabe. Não tem tanto assim como você tentar tapear a banca, tentar chutar, porque ela é uma banca muito tradicional mesmo. Ela gosta muito ali de questões que pede para que você analise se as frases estão de acordo com a norma culta. E aí, nessas questões, ela mescla tudo, tá? Ela vai mesclar acentuação, ortografia, pontuação, concordância, regência. É tudo mesmo, entendeu? Então,
tem que tomar muito cuidado. Então, uma banca com abordagem bem tradicional da gramática não é difícil, mas ela não é difícil para aquela pessoa que já está, ó, com o português, ó, na ponta dos dedos, né, na ponta da língua, entende tudo. Mas se você tá aí meio perdido, precisa correr atrás, porque a FCC ela não brinca nisso, tá? Ou você sabe, não tem como. Se cair lá uma questão de concordância verbal, e aí, você não vai chutar, né? Não tem condição de chutar. Ou você sabe as regras de concordância, ou você sabe a regra de concordância. É assim e acabou. Então é isso que a gente vê com a FCC. Ela tem uma abordagem bem tradicional da gramática. E agora, né, o momento que todos esperavam. Professora, e quais são os assuntos que mais caem com a FCC? Com a FCC, os 5 assuntos mais cobrados são esses daqui: interpretação de texto, morfossintaxe, clareza e coesão, reescrita de frases e concordância verbal e nominal. Então, interpretação de texto, pode ter certeza que na sua prova vai ter algumas questões de interpretação de texto. Isso se não for o quê? Metade, 50% da sua prova não for interpretação, tá? Porque as bancas, e isso não vale só para a FCC não, vale para todas as bancas. As bancas estão cada vez mais investindo em questões de interpretação de texto. Por quê? Porque interpretação de texto é algo essencial. Você não tem como ser um bom servidor se você não sabe interpretar corretamente um texto. Imagina, você trabalhando num tribunal. Gente, é uma coisa muito séria, né? Você vai trabalhar aí no tribunal e não vai saber interpretar corretamente um texto, o seu superior te manda um e-mail, né? Algum cidadão te manda um e-mail, um texto, ou você tem que interpretar, né, uma norma, uma legislação, uma lei, e você não sabe interpretar corretamente, isso pode gerar danos seríssimos, né, à sociedade. Então, tem que saber interpretar. As bancas estão investindo bastante em interpretação de texto, e a gente vê que, provavelmente, a FCC vai até, né, que ela deu uma dormida aí, né, desapareceu um pouco, ela não tem tido tantas questões recentes, né? A gente tem tido dificuldade de encontrar questões recentes, porque ela não estava fazendo concurso, né? Você vai ver que, quando coloca lá nesse site de questões, a maioria das questões delas são antigas. Então, aqui, nessa de interpretação de texto, provavelmente, né, depois desse renascimento da FCC, a gente acredita que ela vai investir bastante, ainda mais, né, em interpretação, tá bom? Então, além de interpretação, a gente também tem aqui, ó, morfossintaxe. O que é morfossintaxe, professora? Eu nunca ouvi falar nisso daqui. Morfossintaxe, ela é a junção de morfologia mais sintaxe. Ou pega, então quer dizer que é para juntar duas áreas da gramática, professora? Exatamente isso. Você pegou o cerne da coisa. Morfossintaxe é a junção de morfologia mais sintaxe. Ou seja, a banca, ela vai mesclar em uma mesma questão o seu conhecimento de classes de palavras e de análise sintática. E isso acontece muitas das vezes em que situações? Por exemplo, você saber qual é a função de uma determinada conjunção, ou você saber qual é aquela oração, que tipo de oração é aquela, porque você sabe qual é a classificação daquela conjunção, então quando você mescla as duas coisas, tá? Ou ainda, né, a banca pedir lá as funções do que, as funções do se, isso daqui é morfossintaxe pura, certo? Então, morfossintaxe é isso, e a dona FCC gosta bastante de morfossintaxe, então, para poder você dominar bem a sintaxe, você tem que ter uma boa base de quê? Morfologia. Lembrar lá das aulas da tia Maricleide, né? Que tia Maricleide te ensinava lá o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, o que é uma preposição, e você achava um saco de ter que decorar essas preposições essenciais todas. Misericórdia, tem muita preposição, pelo amor de Deus. Só 18. Tem 18, pouquíssimas preposições, tem quase nada. Se fosse a música nova do Gustavo Lima, você aprendia no instante. Não é verdade? Agora as preposições, só 18 preposições você não decora. Pode um negócio desse? Dá sim para decorar as 18 preposições, tá? Então é isso, você saber que ali, né, é um verbo transitivo indireto, porque entre o verbo e o complemento tem uma preposição. É exatamente isso a morfossintaxe. Você, para dominar a sintaxe, tem que ter uma boa base de morfologia. Então, ó, capricha aí na morfologia para poder entender bem sintaxe, ok?
Além, né, de morfossintaxe, nós temos também essa parte aqui de clareza e coesão. Professora, o que é isso? Clareza e coesão. Não tem essa parte não na minha gramática, esqueceram de colocar essa categoria aí, essa área aí do estudo da língua portuguesa. Não tem na clareza e coesão. O que é a clareza e coesão, tá? Na verdade, ela vai analisar a questão de coerência e de aspectos gramaticais. Olha só. Então, com relação à coerência e aspectos gramaticais, quando a gente fala, né, de clareza e coesão, muitas das vezes a FCC faz o seguinte, ela te dá uma questão, em cada enunciado, ela vai pedir para você, cada enunciado não, perdão, em cada alternativa, ela vai te dar, né, várias frases e vai pedir para você assinalar aquela em que está com a ortografia adequada, com a pontuação, a concordância, a regência, certo? O uso dos tempos verbais, isso tudo ela vai pedir para você analisar em cada alternativa para você marcar aquela que está com a escrita clara e coesa, ou seja, que está com a escrita coerente, lógica, que faça sentido e coesa, em que os aspectos gramaticais estão sendo respeitados, estão adequados. Então, a gente vê muito aqui a FCC trabalhar com isso daqui de clareza e coesão. E ela também, né, assim como a Sebrasp, né, que é conhecidíssima por reescrita de frases, mas isso, tá, gente, não é só a Sebrasp que faz não, viu? Não é só a Sebrasp que é exclusiva nesse método aí de reescrita de frases. A FCC também tem, certo? E ela pode pedir reescrita de frases em que você vai analisar só a correção gramatical ou ainda a correção gramatical e o sentido. É claro, né, que Sebrasp, nessa parte de reescrita de frases, ela eleva a outro nível, né? Mas a FCC também trabalha a reescrita de frases. Principalmente, a gente nota, né, uma preferência dela para reescrita de frases quando tem período composto por coordenação ou subordinação. Por isso que é muito importante você saber o quê? Você saber as conjunções, porque às vezes ela faz a reescrita de uma frase trocando só uma conjunção pela outra. E aí ela pode trocar, por exemplo, um todavia por um porém. As duas são conjunções adversativas, coordenativas adversativas, então elas são equivalentes. Dá pra gente trocar uma pela outra sem interferir no quê? No sentido e na correção gramatical. Então, reescrita de frases também aparece bastante nas provas da FCC. Além disso, é claro, a gente tem também concordância verbal e nominal. Essa parte de concordância verbal e nominal pode aparecer tanto nas questões de reescrita de frase, porque você tem que analisar a concordância, se está adequada para manter, né, a correção gramatical. Pode tanto aparecer aqui em clareza e coesão, pode tanto aparecer aqui em morfossintaxe. Então, concordância verbal e nominal, um conteúdo muito, muito importante, principalmente você lembrar lá, tá, de voz passiva, né, concordância na voz passiva sintética. Então, dê uma atenção especial na regra com voz passiva sintética, que ela gosta bastante de trabalhar isso, tá? Então, concordância, quando a gente tem um verbo na voz passiva sintética, deixa eu deixar grande aqui para você ver melhor. Ou ainda, né, os casos, realmente os casos clássicos, né, com o período composto, com o sujeito composto. Sujeito composto. E também, né, dos verbos impessoais, enfim. Tem que estudar tudo, no fim das contas, né? Mas esses daqui são os que geralmente costumam aparecer bastante, certo? Então, falou em FCC, a gente tem esses como os 5 principais conteúdos. Lembrando que morfossintaxe é um conteúdo bem amplo, você realmente não tem como pular, né, morfologia e ir direto para a sintaxe, a não ser que você tenha uma boa base. Se tia Marie Cleide foi a professora da sua vida, te ensinou tudo de classe de palavras, pode pular e já ir direto para a sintaxe, que você vai se dar bem. Agora, se você teve uma falha lá em morfologia, aí eu já peço para você dar uma revisada, né? E com calma. Não chega logo em elementos da oração, não, porque pode dar ruim. Vai lá na base para poder ajudar você nessa sua base, tá bom? Então, FCC. Agora vamos para a prática. A gente vai fazer aqui uma questão de cada um desses 5 principais conteúdos que mais aparecem nas provas da Fundação Carlos Chagas, para a gente ver na prática como é que ela cobra cada um desses conteúdos. E aí, tá preparado? Tá pronto mesmo? Então, eu vou pedir para você
colocar aqui ou nos comentários ou então no chat qual é o gabarito dessa questão, tá? Dessas questões e quantas questões você acertou ao final, pra gente ver se você está indo bem, se você já está preparada aí para enfrentar a FCC ou precisa ainda, né, calibrar um pouquinho e tal, né? Estudar, revisar algumas coisas, certo? Vou colocar aqui grande porque a questão é uma questão de interpretação e a fonte, infelizmente, teve que ficar um pouquinho pequena. Vamos ver. Primeira questão aqui, ó, 2021, ela voltou a aparecer, né? Resolveu dar as caras, da Cefaz, analista da Receita Estadual. Vamos ver aqui esta questão. Independentemente de sua inserção num complexo social de mudança, a crise da palavra escrita em face da imagem explica-se igualmente por motivos psicológicos. A palavra escrita é um sinal, isto é, uma convenção que, para ser compreendida, deve antes provocar todo o sistema de esforço intelectual. A imagem, ao contrário, oferece-se, por assim dizer, diretamente à consciência. Ela dispensa, em grande parte, o exercício crítico reconstrutor exigido pelo sinal. Na diferença psicológica entre o sinal e a imagem reside todo o segredo do enorme prestígio desta última. Desta última quem, né? O enorme prestígio da imagem. Então, por que a imagem tem tanto prestígio? Do seu poder sugestivo infinitamente maior. A imagem não requer quase nada de colaboração por parte do homem, ela traz em si mesma o seu significado. Então, veja que aqui ele está abordando o que? O texto aborda a diferença entre imagem e escrita. Então, por que é, né, que às vezes a pessoa prefere tanto a imagem do que a escrita? Porque às vezes é melhor você assistir a um filme, uma série da Netflix, do que ler um livro. Tem essas questões aí, porque a gente tem essa preferência. Mas veja que ele diz, né, que as duas agem, né, da mesma maneira, tem questões psicológicas do mesmo modo, tá? Tanto uma quanto outra. No fim das contas, o texto é sobre isso, certo? Vamos ver agora as alternativas. A hipótese, olha só, a hipótese principal do texto está presente na seguinte afirmação. Quando a gente fala em hipótese é a mesma coisa de tese, tá bom? É a ideia. Então, a ideia principal, a hipótese, a tese principal deste texto está presente em qual afirmação? Letra A. Intelectualmente, a palavra escrita requer um exercício menos crítico em relação à imagem, porque se trata de mera convenção. Letra B. A imagem, porque carrega em si o seu próprio significado, requer um exercício psicológico maior para ser apreendida pela consciência. Letra C. Por conta de um contexto social complexo, a palavra escrita tende a se assemelhar psicologicamente à imagem. Letra D. A crise da palavra escrita é motivada tanto por questões sociais como por motivos psicológicos em relação à imagem. E letra E. A imagem traz em si mesma o seu significado, instaurando a crise da palavra escrita psicologicamente semelhante a ela. Ih, professor, não entendi nada. Eu já na primeira questão eu já não entendi nada. Como é que eu vou passar nessa banca? Calma. Respira, vai dar certo, vai dar certo. Olha só. Quando a gente fala em questão de interpretação de texto, a alternativa ela vai estar errada por dois motivos. Ou porque ela contradiz o que o texto diz, ou porque ela extrapola o que o texto diz. Então, vamos analisar aqui cada uma das alternativas com calma, certo? Porque é uma escrita complexa, aparentemente, mas é fácil da gente entender. Vamos aqui colocar, né, a tradução desse texto, certo? Vê só. Letra A. Intelectualmente, a palavra escrita requer um exercício menos crítico. Então, vamos circular aqui as palavras principais. Ó. Requer um exercício menos crítico em relação a quem? A imagem, por se tratar de mera convenção. E aí, ele faz essa comparação de que a escrita ela é menos crítica do que a imagem? Vamos analisar aqui, ó. A imagem não requer quase nada de colaboração por causa do homem, ela traz em si mesmo. Aqui, vamos falar aqui, ó. Na diferença psicológica entre o sinal e a imagem reside todo o segredo do enorme prestígio dessa última, do seu poder sugestivo infinitamente maior. Então, veja que aqui, vamos voltar ainda um pouquinho mais. Eita, professor, tem que voltar mais, tem. Aqui, ó, aqui. Isso, ó. A imagem, ao contrário, oferece-se, por assim dizer, diretamente à consciência. Ela desperta, em grande parte, o exercício crítico reconstrutor exigido pelo sinal. Então, veja que ele diz aqui, né, que o
sinal, ele tem um exercício o quê? Ele tem um exercício crítico e reconstrutor, tá? E aí, ele está dizendo, então, que o sinal, a palavra, quando falar aqui sinal, tá, gente? Sinal é a mesma coisa que palavra, viu? Nesse texto. É sinônimo de palavra. Então, ele está dizendo aqui que a palavra, ela tem um exercício menos crítico que a imagem? Não, o texto diz, na verdade, o quê? O contrário. Aqui a gente tem uma alternativa que contradiz o texto original. Então, note que aqui, essa letra A, ela está errada por contradizer o que o texto nos traz. Por isso que a letra A está inadequada. Vamos ver a letra B. A imagem, porque carrega em si o seu próprio significado, requer um esforço psicológico maior para ser apreendida pela consciência. Não, ó, ele coloca aqui, ó, ela dispensa em grande parte o exercício crítico e reconstrutor pelo sinal. A imagem não requer quase nada de colaboração por parte do homem. Ela traz em si mesmo o seu significado. Então, veja que a imagem, a gente não tem um esforço. Pelo contrário, né? Se ela se oferece, ó, ela não requer quase nada de colaboração por parte do homem. Então, não tem esse esforço aqui. Ela não requer um esforço. Por isso que essa questão está errada também. Ela contradiz o texto original. Vamos ver a letra C. Por conta de um contexto social complexo, a palavra escrita tende a se assemelhar psicologicamente à imagem. Em algum momento, o texto fala algo sobre ter essa relação de um contexto social e de que a palavra escrita se assemelha psicologicamente à imagem? Também não, tá? Não tem nada a ver. Na verdade, ele mostra ao longo do texto, o texto todo, ele mostra, na verdade, que a imagem e a escrita, elas psicologicamente, elas são diferentes. Elas têm questões diferentes psicológicas, porque uma se oferece de imediato e a outra não. A outra você precisa construir, né, de maneira crítica, fazer a representação, tá? Então, a letra C também está errada porque contradiz o que o texto afirma. Na letra D, a crise da palavra escrita é motivada por questões sociais, tanto por questões sociais, como por motivos psicológicos em relação à imagem. Epa, pode ser essa. Como assim, professora? Não vi nada disso, calma. Vamos ver a letra E. A imagem traz em si mesmo seu significado. Isso é verdade, ela traz em si mesmo seu significado. Instaurando a crise da palavra escrita, psicologicamente semelhante a ela. Em algum momento fala isso, que a palavra ela é psicologicamente semelhante à escrita? Não. Então, errado também. Nos restou a letra D. A letra D é o nosso gabarito. Professora, não vi em canto nenhum desse texto aí que a letra D era o gabarito. Então, vamos olhar aqui logo no início? Olha só. Vou destacar aqui com você, ó. Independentemente de sua inserção no complexo social de mudança, a crise da palavra escrita em face da imagem explica-se igualmente por motivos psicológicos. Olha só, igualmente. Então, quando ele coloca tanto como, ele está estabelecendo uma relação de igualdade. Então, de fato, o gabarito dessa questão é a letra D. E aí, vencesse essa? Diz aí pra mim. Deu certo? Primeira questão, o gabarito foi letra D também pra você? Que aqui foi. Né? Vamos lá para a segunda questão agora? Segunda questão já é uma questão sobre morfossintaxe. Veja que aqui é morfossintaxe, na verdade, no fim das contas, é você saber o nome das conjunções. Só isso. Quer ver? Segunda questão, 2021, também da Cefaz, tá? As conjunções presentes no em não é pulso. Não é de pulso, é solto, portanto. E em, pois o principal é que ele é o tempo. Ah, perdão, eu coloquei aqui o expressão, né? Esse expressão aqui não era para eu estar destacado. Perdão. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Vamos reler a questão. Bora reler. As conjunções presentes em não é de pulso, é solto, portanto. E em, pois o principal é que ele é o tempo, expressam, respectivamente, ideias de. Então, primeira coisa, onde é que a gente tem conjunção aqui? Cadê as conjunções desses dois trechos destacados? Primeira conjunção que eu tenho aqui é o portanto. E na segunda frase, a segunda conjunção é o pois. Então, esse portanto aqui, ele tem valor de quê? De conclusão. Ótimo. E o pois? O pois
Ele tem no início da frase, tem valor de explicação. Porque se ele tivesse no meio da frase, né, entre vírgulas, assim, ó, e no meio da frase, ele ia ser conclusivo. Mas nesse caso, ele está no início, né, da frase, então ele é explicativo. Logo, qual é o nosso gabarito? Ó, ele diz explicação e confirmação, errado. Explicação e conclusão, errado. Conclusão e confirmação, não. Conclusão e explicação, gabarito letra D. Então, segunda questão, nosso gabarito é a letra D de delta. Vamos agora para a terceira? Terceira questão já é, ó, daquela lá de clareza e coesão. Clareza e coesão. Então, veja que aqui ele pede exatamente isso, né? Está clara e correta. Então, pessoal, clareza e coesão. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Ele quer ver o quê? Que está coerente e está também o quê? De acordo com a gramática normativa. Foram respeitadas as regras gramaticais? É isso que ele quer ver. Então, vamos ver aqui na letra A. Ao colocar na mesma frase os termos chinelo e pirâmides, o autor usufrui de seu talento para um efeito de humor, no qual não estamos isentos. E aí, tá certa essa questão? O que é que você me diz? Fala aí para mim se essa primeira alternativa está correta ou se temos algum erro com relação a questões gramaticais. E aí, achou alguma coisa? Tem algum desvio aqui na letra A? Pois é, na letra A tem, tá bom? Qual é o desvio da letra A? Aqui, ó, usufrui, não é usufrui com é usufrui com I. O autor usufrui de um talento para um efeito de humor. E aqui, ó, um outro desvio de regência, no qual não estamos isentos. Por que não é no qual, prof? Porque olha só, esse pronome relativo, ele completa o sentido da palavra isentos. E quem está isento? Está isento em alguma coisa ou de alguma coisa? Está isento de. Então, é do qual não estamos isentos. Por isso que a letra A não é o nosso gabarito. Vamos ver a letra B. É notória a capacidade que tem esse cronista de, por meio de um humor sagaz e extremamente crítico, levar seus leitores ao riso irônico. E aí, na letra B, temos algum desvio? Analisa aí para mim. Aparentemente não, né? Essa concordância aqui tá correta? É notória? Tá sim, tá? Por que tá correta, prof? Porque, ó, tem que ficar no feminino, porque o sujeito está no feminino e está acompanhado de artigo. Quando a gente tem essa construção aqui, verbo ser, seguido de adjetivo, se o meu sujeito estiver precedido de artigo, o adjetivo fica no feminino. Tem que fazer a concordância, tá? Então, aqui tá corretíssimo. Aparentemente, esse é o nosso gabarito, letra B. Vamos ver a letra C. Conquanto não se deve rir da técnica e da ciência, esse autor as submete ao ridículo quando as atribui o valor da preguiça que lhes motiva. E aí, tá tudo certo aqui? Vamos analisar primeiro aqui essa conjunção conquanto. Olha só, quando a gente tem a conjunção conquanto, a gente diz assim, ó, conquanto não se deve ou conquanto não se deva? E aí, qual é o uso correto? O uso correto é conquanto não se deva. Tá? Conquanto não se deva rir. Aqui a gente tem um erro do verbo. É deva rir da técnica e da ciência. Esse autor as submete ao ridículo quando as atribui o valor da preguiça que lhes motiva. Vamos analisar aqui uma outra coisa, tá? Atribui e o lhes. Como é que a gente utiliza esses pronomes oblíquos aqui? Pessoal, o, os, a, as só podem cumprir a função de objeto direto. E o lhe e o lhes só pode cumprir a função de objeto indireto. Então, vê só. Quem atribui algo a alguém. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele atribuiu o quê? Ele atribuiu o valor da preguiça a alguém. Então, tá correto o uso do as aqui? Não, o correto seria o quê? Quando lhes atribui. Correto aqui seria o lhes, porque ele está cumprindo a função de objeto indireto. Então, tá errado. E agora motivar. Quem motiva? Motiva alguém.
É um verbo transitivo direto, então não é lhes motiva. Mas o certo seria quando os motiva. Tá? Não dá para a gente colocar o lhes aqui, porque o lhes só pode cumprir a função de objeto indireto. E o verbo motivar é um verbo transitivo direto. Então, a letra C está errada. Não é esse o nosso gabarito. Letra D. Até mesmo as artes não deixam de escapar os atributos da preguiça, cujos se tornam essenciais para o desempenho de grandes criações. Aqui a gente tem um erro, mas esse erro foi feio, viu? Por quê? Quando a gente tem um cujos, o cujos ele tem que aparecer entre substantivos, tá bom? Sempre, tá? Cujo, cujos, cuja, cujas, sempre tem que vir entre substantivo. E olha, eu tenho até um substantivo antes, preguiça, mas depois eu tenho? Não, gente, então não dá. Esse cujos aqui está errado também na letra D. E na letra E? Estaria numa lei do mínimo esforço as razões segundo as quais nosso trabalho seria amenizado no caso de satisfazermos a nossa preguiça. E aí, tá certo aqui a letra E? A letra E está errada, por quê? Porque olha só, quem é o sujeito de estaria? É uma lei? Não, né? Porque eu não posso ter sujeito preposicionado. E aqui o numa é a junção de em mais preposição. Então, o sujeito aqui de estaria é as razões. Então, o correto seriam estariam. Então, realmente, o nosso gabarito é a letra B. Então, quando eu disse a você que aquela questão lá de clareza e coesão, ela cobra um conhecimento seu que engloba toda a parte, né, de gramática mesmo, de você analisar concordância, regência, ortografia, eu não estava brincando, você viu aqui, né? A gente usou praticamente quase todos os nossos conhecimentos aí de sintaxe, morfologia. A gente viu concordância, viu questão de ortografia, regência, viu também questão de pronomes. Então veja que realmente a FCC era uma banca com questões muito simples. Não são questões complexas, como a Sebrasp, que às vezes a gente tem dificuldade de entender, ou até mesmo a FGV, que também tem alguns anunciados meio difíceis, né? Aqui não. Aqui é um anunciado simples, mas que ela cobra um conhecimento seu, uma atenção para que você realmente utilize todo o seu conhecimento ali de gramática. E era uma banca bem tradicional, porque ela queria a questão que estava gramaticalmente correta. E colocou vários desvios, né, dos mais diferentes possíveis para você encontrar ao longo das alternativas. Tá bom? Então tem que prestar bem atenção. Vamos ver agora, realmente, ó, gabarito letra B, confirmou. Vamos ver agora a quarta questão. Esta é a coisa mais difícil de uma pessoa entender. Insista, não desanime, parecerá óbvio, pois envolve o tempo. Nós dividimos o tempo quando ele, na realidade, não é divisível. Ele é sempre imutável, mas nós precisamos dividi-lo, e para isso criou-se uma coisa monstruosa, o relógio. Mantenha o sentido do trecho acima a seguinte redação. Então, aqui a gente tem uma questão de reescrita. Veja que ele não está pedindo para você analisar a correção gramatical. Ele está pedindo para analisar só o sentido. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem várias orações, né? E a gente tem frases verbais em que a gente tem períodos simples, tá? Não temos aqui período composto em nenhuma dessas frases aqui. Todas são períodos simples ou frases absolutas. É o que a gente diz, né? Quando a gente tem uma frase formada só por um período simples, sem ter período composto. Então, qual é a ideia, né, que estabelece essas frases entre si? Colocar o seguinte: esta é a coisa mais difícil de uma pessoa entender. O que é a coisa mais difícil de uma pessoa entender? Ele disse? Não. Por quê? Presta bem atenção. Olha só o que ele colocou. Esta. Quando é que a gente utiliza o esta? Quando a gente vai antecipar um termo que ainda vai aparecer na frase. É como se eu dissesse assim, ó. Estas foram as disciplinas que estudei hoje. Eu falei quais foram as disciplinas? Não, eu ainda vou falar. Estas foram as disciplinas que eu estudei hoje. 2 pontos. Português e matemática. Olha só. Então, a gente utiliza o pronome demonstrativo com T, este, esta, isto, estes e estas, quando a gente for ainda antecipar alguma coisa. Então, o que foi antecipado aqui? O que é a coisa mais difícil de uma pessoa entender? A coisa mais difícil de uma pessoa entender é que você insista
em alguma coisa e que você não desanime. Por quê? Porque isso vai parecer óbvio, viu? Só essas são as relações que essas frases estabelecem entre si. Então vamos ver aqui qual dessas mantém o sentido? Na letra A. Esta é a coisa mais difícil de uma pessoa entender. Então é óbvio insistir e desanimar. E aí, é essa relação de conclusão aqui que a gente está vendo? Não. Não tem essa relação de conclusão, né? Entre as orações, tá? Então, letra A, errada. Letra B. Esta coisa é mais difícil de uma pessoa entender. Esta é a coisa mais difícil de uma pessoa entender. Insistir, desanimar, pois parecerá óbvio. Eita, parece que é essa, né? Vamos ver, será que é isso mesmo? Letra C. Esta é a coisa mais difícil de uma pessoa entender porque insiste e não desanima no que parecerá óbvio. A gente já viu, né, que quem tem que receber o porquê é nessa parte aqui do parecerá óbvio. Então, aqui a gente não tem, né, o porquê antes do parecerá óbvio. Por isso que já está errado. Letra D. Insiste e não desanime nesta coisa que é mais difícil de uma pessoa entender, porque parecerá óbvio. Eita, isso daqui tá... Olha o porquêzinho antes do parecerá óbvio, né? E letra E. Parecerá óbvio entender esta coisa que é mais difícil de não desanimar, por isso insista. Também não, a gente já viu que o porquê tem que aparecer antes do parecerá óbvio e não do insista. A gente ficou aqui entre a letra B e a letra C. Qual é o problema aqui da letra B? O problema da letra B é que na letra B a gente tem aqui uma questão, né, que no texto original ele diz, ó, não desanime, não desanime. Então, se ele diz não desanime, você tem que ver que no texto original, na reescrita também tem que trazer essa ideia de negação. E na letra B não tem, ó, só tem, ó, desanimar, sem a negação. Por isso que a letra B não é o nosso gabarito é a letra D de delta. Delta é o nosso gabarito. Vamos agora para... Deixa eu apagar aqui. A nossa última questão. Vamos colocar grande. Há pleno atendimento às normas de concordância verbal na frase. Aos alquimistas ocorriam muitas vezes, nas operações de maior ambição, a possibilidade de se fabricar o ouro a partir de operações a se realizar no laboratório químico. Olha só, quem é o sujeito de ocorriam? Não tem como ser o alquimistas. Por quê? Porque a gente não tem sujeito preposicionado, tá? Não pode ter preposição antes do sujeito, por isso que está errado aqui. Sujeito de ocorriam é a possibilidade, então o certo é ocorria a possibilidade. Letra B, então aqui já está errado, né? Letra B, uma obra de arte, sejam nos livros, sejam nos painéis, costuma se produzir em momentos onde não faltam aos artistas algum tempo de ócio criativo. Na letra B a gente tem um problema porque esse sejam não está correto, porque ele concorda com quem? Com obra de arte, uma obra de arte. Então o correto seria seja nos livros, seja nos painéis. Letra C. Aos momentos de preguiça deve-se, segundo o autor, a inspiração para que se aconteçam alguns resultados, que sem ela não se revelariam possíveis. Então, vê só. Primeira coisa, por que o deve-se está no singular? Porque o sujeito do deve-se é quem? É a inspiração. A inspiração deve-se, né? Para que a inspiração deve-se aos momentos de preguiça. Note que está na ordem indireta, né, da oração aqui. Então, o correto é assim, né? A ordem direta, na verdade, seria a inspiração deve-se aos momentos de preguiça. Enquanto que aqui alcancem, tá correto? Para que se alcancem alguns resultados. Tá certo, tá? Porque aqui, ó, a gente tem o verbo alcançar, VTD mais se. Então, a gente tem aqui uma voz passiva. Então, ele tem que concordar com o sujeito paciente. Os resultados sejam alcançados. E o não se revelariam possíveis, revelariam, concorda com resultados. Então, a letra C é o nosso gabarito. Letra D. Estilingues, flechas e lanças, a se crerem nos argumentos do cronista, constitui um arsenal bélico destinado a satisfazer os impulsos que decorrem
da nossa preguiça. Na verdade, o correto é constituem. Por quê? Porque temos um sujeito composto, olha só. Isso tudo é o meu sujeito, então tem que deixar o meu verbo no plural. E por fim, a letra E. Na história das telecomunicações, não haveriam como deixar de notar os atributos da preguiça, que se manifesta como um desejável encurtamento da distância. Aqui o correto é que se manifestam. Por quê? Porque são os atributos da preguiça. Ele faz a concordância com os atributos. Logo, nosso gabarito é a letra C. Então, aqui a gente conseguiu ver, né, como é que a nossa banca FCC costuma cobrar estes conteúdos aqui, os principais conteúdos que mais aparecem na banca, né, que mais aparecem nas provas desta Fundação Carlos Chagas. E se você está aí interessado, né, em conseguir acertar as questões e entender, né, melhor essa parte de língua portuguesa para poder gabaritar a sua prova e se sair bem, finalmente, né, ter o seu nome aí entre o rol dos aprovados, no rol dos que vão ser nomeados, eu convido você a conhecer a nossa disciplina aqui de língua portuguesa voltada para a banca FCC, voltada para tribunais, português para a banca Fundação Carlos Chagas. O link está aqui na caixinha de descrição. Clica que você vai ter as informações necessárias sobre o curso, o que aqui está incluso, né, quanto custa, qual é o valor do investimento, mas eu já adianto a você que é um curso voltado tanto para a teoria quanto para a resolução de questões, porque é isso que você vai fazer no dia da sua prova. Você não vai ficar lendo PDF nem assistindo videoaula. No dia da sua prova você vai fazer questões que nem a gente fez aqui. Então, se você quer também ter videoaulas de resolução de questões em que eu comento cada uma delas, aproveita e já clica no link que tem aqui, né? Já toca no link que tem na caixinha de descrição. Beleza? Vejo você numa próxima live, num próximo vídeo. Até a próxima e bons estudos. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Até mais!